Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém. Pode tomar os seus assentos, por gentileza? Não, meus amigos, glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Queridos, muito grato a Deus por essa oportunidade que nos sucede uma vez mais para nós estarmos na casa do Senhor, para juntos mais adorarmos o Senhor. Quero perguntar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Já quero nessa oportunidade agradecer a Deus também pela vida do pastor Roberto Valeriano, grande servo do Senhor. Deus abençoe o pastor, o Senhor com toda a sorte de Deus. Deus abençoe também a vida da sua esposa, a pastora Ângela, também abundante. Quero louvar a Deus também pela vida de toda a liderança desses varões abençoados. Deus abençoe vocês de uma maneira muito especial. Também louvando a Deus pela vida de todos os obreiros aqui na minha retaguarda, também pela vida da minha esposa amada, e também louvando a Deus pela vida do meu amigo pastor Carlos e seu filho Davizinho. Também quero parabenizar todos os varões para a glória de Deus e toda a amada igreja. Aleluia. Queridos irmãos, essa noite eu estava orando ao Senhor Deus, pedindo uma palavra para esta reunião, e Deus colocou uma palavra no meu coração e que faz conexão com a temática escolhida, e eu quero repartir com vocês. Dentro do carro, Deus já confirmou, e as irmãs louvando a Deus, Deus também confirmou. Então eu disse: Espírito Santo, aqui é o caminho. Queridos, abram suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 9. Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 9. Vou estar lendo a palavra do Senhor para nós ganharmos tempo. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Para ser um vaso cheio do Espírito, é preciso orarmos, sim ou não? Sim. Para ser um vaso cheio do azeite, é preciso manter uma vida de constante oração. Portanto, queridos, essa noite trago uma palavra da parte de Deus para a nossa vida. Eu quero vos falar com vocês sobre a maior oração da Bíblia. A oração do Pai Nosso é a maior oração da Bíblia Sagrada. A oração do Pai Nosso é a oração mais poderosa de todas as Escrituras da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso, ela foi ensinada pelo próprio Jesus. A oração do Pai Nosso, ela saiu de dentro das entranhas do Mestre. A oração do Pai Nosso, ela é a oração modelo, ela é a oração ideal, é a maior oração da Bíblia, porque quem ensinara foi Deus, quem ensinou foi o Senhor Jesus. Quando eu vos falo que um vaso para ser cheio do azeite, que é um vaso para ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele precisa viver, manter uma vida de constante oração.
O que é oração? Oração é falar com Deus. Orar é se comunicar com Deus. Orar é conversar com Deus. Orar é manter um relacionamento diário, constante, e 24 horas com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Na Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos reportar, a Bíblia vai nos apresentar muitas orações que são orações fortes, orações conhecidas. Quem é que não se lembra a oração do profeta Elias? Elias fizera a oração mais rápida da Bíblia Sagrada, que durara cerca de 20 segundos. A oração de Elias foi muito forte, mas não foi a mais forte e nem a mais poderosa de toda a Bíblia Sagrada. Quem é que não se lembra da oração de Isaac? Deus dá-lhe um bom encontro, quando ele sai para Deus preparar uma Rebeca, uma companheira para ele. Primeiro, ele fica orando no campo para depois ir de encontro ao propósito. A oração de Isaac é uma oração forte, mas também não é a mais poderosa da Bíblia. Quem é que não se lembra da oração do profeta Daniel, que orara 21 dias, e no 21º dia o anjo do Senhor descera, trazendo resposta para a oração, para a petição de Daniel. A oração de Daniel é uma oração forte, mas não é a oração mais poderosa da Bíblia. A oração mais poderosa da Bíblia é justamente essa oração que nós lemos essa noite, a oração do Pai Nosso. Porque na oração do Pai Nosso nós vamos encontrar alguns elementos. Dentro da oração do Pai Nosso nós vamos encontrar a paternidade. Dentro da oração do Pai Nosso nós vamos encontrar o perdão. Dentro da oração do Pai Nosso nós vamos encontrar também a provisão. Dentro da oração do Pai Nosso nós vamos encontrar a vontade de Deus. Dentro da oração do Pai Nosso nós vamos encontrar o senhorio de Cristo. Dentro da oração do Pai Nosso nós vamos encontrar a soberania de Deus. Então todos esses elementos estão embutidos dentro da oração do Pai Nosso. Por isso que a oração do Pai Nosso é a oração mais poderosa da Bíblia Sagrada, porque foi escrita, foi inserida, foi redigida e foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Perceba, Jesus Cristo, ele chama 12 varões. Jesus Cristo chama o seu colégio apostólico constituído por 12 homens, 12 discípulos, 12 varões. E Jesus disse para eles: olha, vocês devem orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E Jesus vai ensinando como aqueles varões deveriam orar, qual era a maneira certa de se praticar uma oração. Só que, queridos irmãos, se nós lermos apenas a oração do Pai Nosso como leitura, e a gente não parar para meditar, não parar para refletir, não parar para examinar, a gente perde muitas pérolas, a gente perde muita riqueza. Então, tem alguns segredos dentro dessa oração. Eu gostaria de compartilhar com a noiva do Cordeiro. Em primeiro lugar, quando Jesus chama os varões, Jesus chama o seu colégio apostólico e diz assim: olha, vocês devem orar assim: Pai Nosso. Aqui Jesus está revelando a sua paternidade. Por quê? Porque Jesus está chamando Deus de Pai, está revelando a paternidade, chamando Deus de Pai. E analisando a Bíblia Sagrada e também a história, nós vamos entender pela revelação da palavra que nós temos 4 pais. Quantos pais eu disse? 4 pais. Pastor Juscelino, qual é o primeiro pai? O primeiro pai que nós temos é Adão, da cor da terra, avermelhado. Adão geneticamente é o nosso pai
genético. Por quê? Porque foi o primeiro homem criado, formado por Deus. Depois de Adão é que veio toda a humanidade. Então o primeiro pai que nós temos é o pai genético, Adão. Pastor, qual é o segundo pai que nós temos? O segundo pai que nós temos é o nosso pai na fé, chamado de Abraão, que significa pai de uma grande multidão. Nós somos filhos na fé do nosso pai Abraão. Pastor, qual é o terceiro pai que nós temos? O terceiro pai que nós temos é chamado de pai biológico. Eu já perdi o meu, alguns já perderam os seus, mas outros ainda têm o seu pai biológico vivo. Dê glórias a Deus e honra ao seu papai. Mas nós temos quarto pai, e o quarto pai é o Pai Celestial, é o Pai das luzes, é o Pai da glória que está aqui em nosso meio. É aquele Pai que Isaías vai dizer: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus está ensinando o seu colégio apostólico a orar, e ele diz assim: vocês devem orar assim: Pai nosso. Jesus chama Deus de Pai. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. A Bíblia fala que nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Oh glória! Os judeus de Israel rejeitou porque Jesus veio para eles, e eles rejeitaram, mas nós, os gentios, abraçamos a promessa. Então, pela fé, Paulo disse em Filipenses capítulo 1 que nós somos filhos de Deus. Oh glória! Eu tenho uma boa notícia para entregar para os filhos de Deus aqui essa noite. Se Deus é o nosso Pai e nós somos filhos dele, eu nunca vi dizer que o Pai tem qualquer coisa para entregar para os seus filhos. Não, queridos irmãos, o Pai sempre tem o melhor para entregar para os seus filhos. O Pai, oh glória, de José, o Pai deu uma túnica de várias cores para ele, deu de melhor. Está lembrado do pai do filho pródigo, o mais novo? Quando voltou, chegou na porta da fazenda, o pai deu 4 presentes. Toma aí, meu filho, um anel. Toma aí, meu filho, um sapato. Toma aí, meu filho, uma vestimenta. Vem agora, meu filho, participar da festa, porque eu já mandei matar um bezerro cevado para você. O pai sempre tem o melhor para dar para os seus filhos. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. O pai tem coisa boa para entregar para a tua vida nessa noite. O que é que Deus tem para te entregar aqui nessa noite? O que é que o pai tem para te entregar aqui essa noite? 1 Coríntios capítulo de número 2 e o verso de número 9. Aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao teu coração, é isso que o Pai tem para entregar para aqueles que não adiantaram a vida eterna. Deixa eu ver quem acredita, só quem acredita que o Pai tem o melhor para entregar para esses varões e essas varoas. Levanta a mão e faz barulho. Quando Jesus pega um grupo de varões, Jesus vai ensinar eles a orar. Vocês devem orar assim: Pai nosso. Sabe por que o Pai é nosso? Porque o Pai, Ele é de todos. O Pai, Ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2 versículo 11 que para com Deus não há acepção de pessoas. A Bíblia diz em João 3 o verso de número 16: vocês conhecem de cor, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha vida eterna. O Pai ama a todos sem distinção, sem acepção. O mesmo valor daquele que tem teologia é o mesmo valor daquele que não tem teologia. O mesmo valor que o Pai tem com aquele que crê, tem com aquele que não prega, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele mesmo disse: eu subi ao monte e chamei para mim aqueles que Ele quis
Por isso o Pai é nosso, o Pai é meu, o Pai é teu. E só quem é filho de Deus faz barulho de adorador. Então, Jesus reúne o colégio apostólico, os seus 12 discípulos, e vai ensinar eles a orar. E Jesus vai continuar na oração do Pai Nosso, dizendo: vocês devem orar assim: Pai Nosso que estais no céu. Quando Jesus diz essa outra parte, estais no céu, aqui temos que dar uma pausa, aqui temos que refletir, porque aqui está revelando o endereço do Pai. Aqui está revelando o endereço do Pai. Pai nosso que estás nos céus. Então isso está revelando o endereço do Pai. E Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer e te entregar essa palavra, que o Pai tem 3 casas. Quantas casas que eu disse que o Pai tem? 3 casas. A primeira casa do Pai está no céu de glória. É por isso que quando você lê João capítulo 14, Jesus continua dizendo assim para nós aqui essa noite: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar-vos lugar, eu voltarei para vos buscar para mim mesmo, para que onde eu esteja, a Igreja Universal dos Santos de Deus, possais estar comigo. A primeira casa do Pai é o céu de glória, mas o Pai tem a segunda casa. A segunda casa é este lugar, é essa igreja, é este santuário, é este tabernáculo. Por isso que Jesus falou em Mateus 18, verso de número 20: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, não importa o lugar, se estiver reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles, no meio deles. E eu já senti a presença do grandão da Galileia aqui essa noite. Tem mais alguém que já sentiu a presença do Pai aqui essa noite? Eu não vejo ele, mas eu sinto ele. Eu não preciso ver para sentir, eu sinto sem eu ver. Ele está aqui essa noite. Tem mais alguém que está sentindo o Pai no nosso meio? A primeira casa do Pai é os céus, a segunda casa do Pai é a igreja, a terceira casa do Pai. Bata assim dentro do teu coração e diga assim: o Pai mora aqui, o Pai mora aqui, o Pai mora aqui, o Pai mora aqui, com glória. A terceira casa é o teu coração. Eu acho interessante, queridos irmãos, que o adversário das nossas almas, ele é estrategista em roubar muitas coisas. Ele rouba celular, rouba casa, rouba carro, bens materiais, dinheiro, fortuna, tudo isso ele rouba, porque a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem senão para matar, para roubar e para destruir. Mas tem uma coisa que o diabo não rouba. Sabe o que é que o diabo não rouba? Jesus, de dentro do nosso coração. Você pode estar fraquinho, mas Jesus está aí dentro. Você pode orar pouco, mas Jesus está aí dentro. Você pode não ter teologia, mas Jesus está aí dentro. Você pode ler pouco a Bíblia, mas Jesus está aí dentro. Bata no teu coração e diga assim: Jesus está dentro da minha casa, dentro do meu coração. E o inimigo não tem poder para roubar, porque Jesus é maior. Jesus é maior. Jesus é maior. Sabe por que você às vezes não entende? Porque é tanto isso, porque é tanto aquilo. Mas o mais importante é que Jesus, ele está contigo. Ele está contigo. Ele está dentro do teu coração. Por isso que a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida eterna. Deixa eu ver se Jesus está aí. Deixa eu ver se Jesus está aí. Como Jesus, ele está dentro do nosso coração, irmãos. É diferente. Quer ver só um exemplo para eu caminhar com vocês dentro do texto? Jesus chega, Jesus entra na cidade
cima. Ele diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. É eu que quero, Zaqueu, pousar dentro da tua casa. Zaqueu, desce, recebe Jesus gostoso e leva Jesus para dentro da tua casa. E a casa e a vida de Zaqueu é transformada, porque ele foi humilde para descer de cima da figueira e receber Jesus dentro da tua casa. Pastor Juscelino, qual é a lição que nós aprendemos? É muito simples. Para ver Zaqueu, Jesus subiu na figueira, mas para receber Jesus dentro de casa, Zaqueu desceu da figueira. É Jesus falando nessa noite: quer receber Jesus dentro da casa? Eu e você vamos descer de cima da figueira, porque para ver Jesus eu subo, mas para receber Jesus eu tenho que descer nessa noite. Deixa eu ver quem recebe essa palavra. Faz barulho. Então Jesus, amados, está ensinando o grupo de varões a orar. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu. Verso ainda de número 1: santificado seja o teu nome. Jesus aqui está falando de santificação. Jesus está nos ensinando que dentro da oração do Pai Nosso nós temos que santificar ao nome dele, porque um dos seus atributos é a santidade. O único na Bíblia que foi gerado santo, que nasceu santo, que cresceu santo, que viveu santo, que morreu santo, que ressuscitou santo, que está nos assistindo essa noite santo, e que voltará para buscar sua igreja santo. É Jesus de Nazaré. Glória a Deus. É Jesus. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Santificado seja o nome dele. O único nome aqui nessa festa que é digno de ser santificado é o nome de Jesus. Oh glória! Quantos vieram santificar o nome dele? Quantos vieram dizer que ele é santo? E interessante, irmãos, que na Bíblia Sagrada toda chamada, todo propósito começa com santificação. É o primeiro degrau da chamada, é a santificação. Quando Deus chama Moisés em Êxodo capítulo 3, Deus fala e diz assim: Moisés, Moisés, não que chegues para cá, tira primeiro as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Oh glória, a chamada começa com santificação. Oh glória, está lembrado de Jeremias? Jeremias, antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Oh glória, dentro da oração do Pai Nosso nós temos que santificar o nome dele. Oh glória, porque a Bíblia fala, queridos irmãos, que Deus é digno de ser santificado. Oh glória, neste momento nós estamos aqui para adorar o Rei da Glória, mas lá no céu está acontecendo um culto, e o culto do céu não é como o nosso. O nosso tem hora para terminar, mas o culto do céu, ele não tem hora nem para começar e nem para terminar.
quatro anciãos, eles têm coroas de ouro, eles tiram a sua coroa e depositam no pé daquele que está sentado no trono, e ele diz assim: Santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Mas a Bíblia fala que acima do trono de Deus tem os serafins, que eles voam acima do trono, dizendo um para o outro: Kadosh, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles não param nem de dia nem de noite, dizendo que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aqui nessa noite eu não vim apenas marcar ponto, eu não vim apenas para o encontro de amigos, eu vim aqui essa noite para dizer que Ele é santo, para dizer que Ele é santo, que Ele é santo, santificado é o nome de Jesus Cristo. Ele é santo, Ele é santo. Deixa eu ver, quem vai santificar o nome dele? A Bíblia fala: santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia fala: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A Bíblia fala: sede santo em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia fala: aquele que é sujo se suja mais ainda, mas aquele que é santo se santifica mais ainda. Essa noite Deus vai derramar o Espírito de santificação sobre a sua noiva, sobre a sua igreja. Recebe nessa noite santificação. Vocês devem orar assim: Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, assim vocês devem orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí o verso 10, Jesus fala assim: venha o teu reino. Jesus está nos ensinando que nós estamos debaixo de um reinado e nós somos súditos de um Senhor que é rei, e tem um reino, e o reino dele está aqui essa noite. O reino dele está aqui essa noite. Oh glória, o reino dele está aqui essa noite. Em Lucas 17, versículo 21, Jesus Cristo falou: o meu reino está entre vós. Oh glória. Pastor Juscelino, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, a Bíblia diz, queridos irmãos, em Romanos capítulo 14 e o verso de número 17, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. É por isso que o diabo fica atribulado, é por isso que o inimigo se levanta contra a tua vida. Sabe por quê? Porque você está vivendo o reino de Deus, você faz parte do reino de Deus. Deus nos chamou para praticarmos a justiça. Quando a gente praticamos a justiça, é sinônimo de que o reino de Deus está entronizado dentro da nossa vida. Oh glória! Quando a gente consegue viver em paz com todos, é sinal que o reino de Deus está entronizado dentro de nós. Quando a gente vive com alegria, é porque o reino de Deus está entronizado dentro de nós. Aqui essa noite nós temos alegria no Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Não é uma luta que vai nos entristecer, não é um deserto. Sabe por quê, queridos irmãos? Quem tem o reino de Deus, ele é diferente. Quem tem o reino de Deus, ele entende Romanos 8, que quando Paulo começou a escrever Romanos 8, Paulo no verso 1 diz assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito do Senhor. A partir do verso 31, Paulo vai dizer assim: quem diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos
Jesus Cristo falou assim em Mateus 6, no verso de número 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o que há de vestir, com o que há de comer. Aleluia. Você buscando o reino é o suficiente, porque as demais coisas Deus acrescentará, porque Deus faz além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Nós estamos aqui essa noite, mas no mundo espiritual o Pai Nosso está trabalhando sobre a tua vida para te dar vitória. Quantos laços que o Pai cortou, que o diabo preparou contra a tua vida nesse mês, nessa semana, eu vou além nesse dia de hoje. Quantos laços que o diabo preparou, ei amados, mas quem serve ao Pai Nosso, nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prevalecer. Sabe por quê? Porque o salmista disse no Salmos de número 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rugem pela sua braveza, ainda que as nações se estremeçam ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. As nações se estremeceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança. Oh glória, o inimigo já preparou a lança para lançar contra a tua vida, a tua casa, o teu ministério. Mas quando o diabo pega a lança, a mira na nossa direção, Jeová chega, quebra a lança, quebra a lança. Ele está quebrando a lança, ele pega o arco, mas Deus quebra o arco antes que a flecha saia para nos atingir, porque Deus é Deus de livramento. Deixa eu ver, quem acredita, Deus está quebrando barreiras aqui essa noite, Deus está quebrando laço, Deus está cortando, Deus está repreendendo o adversário. A vitória é nossa, a vitória é da igreja universal dos filhos de Deus. Tem alguém que recebe essa palavra? Levanta a mão e vai. Vamos falar do pão? Vamos falar do pão. Verso de número 11: vocês devem orar assim: o pão nosso de cada dia. Aqui tem uma riqueza, dá-nos hoje. Aqui está falando de provisão. Por isso que Jesus é conhecido como Jeová Jireh, o Deus de prover. O Deus da providência está aqui essa noite. O pão nosso de cada dia. Ninguém forneceu mais pão na Bíblia do que Jesus. Ninguém alimentou mais multidão de pão do que Jesus. Eu vou além. Ninguém tem mais trigo na Bíblia do que Jesus. A Bíblia fala, queridos, em Êxodo capítulo de número 16, que Deus fez chover pão no arraial de Israel. Mas não foi um dia, pastor, não foi uma semana, não foi um ano, foi 40 anos. Jeová Jireh sustentou Israel de pão lá no deserto. Era só sair de dentro da tenda e ir no arraial, estender a mão, que tinha pão fresquinho do céu. Oh irmãos, se Jeová sustentou Israel 40 anos de pão no deserto, imagina nós, oh glória. Estamos debaixo de um provedor que nunca falta pão. Estamos debaixo do Deus que o nome dele é providência. O que é que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso? Não é
pedaço de pão, ó glória. Ele disse em João 6, o verso de número 48, eu sou o pão que desceu do céu. Em João 6, o verso 51, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer desse pão nunca vai morrer, vai viver eternamente. Deixa eu ver, quem já comeu desse pão? Oh, glória! Agora aqui tem um segredo. Vocês devem orar assim, pão nosso de cada dia. Eu não devo me preocupar com o pão de amanhã, eu tenho que me preocupar com o pão de hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Eu sempre digo, amados, que nós só temos hoje. Ninguém tem o amanhã. Alguém tem garantia que vai ter o amanhã? Não. O ontem é passado, passou. O amanhã é futuro, não sei se vai chegar. O que eu tenho é hoje. Por isso que o pão tem que ser nosso de cada dia. Está lembrado lá no Antigo Testamento? Deus fez chover maná, pão. Só que Deus deu uma ordem: ninguém pega bastante e guarda, porque se guardar no outro dia vai apodrecer. Mas sempre tem uns desobedientes, uns rebeldes no meio de Israel, lá dos israelitas, que eles guardaram. Aí quando foi no outro dia que eles chegaram para abrir a despensa, está cheio de bicho, está tudo podre, porque eles esqueceram que a ordem de Deus era: pegue o suficiente para hoje, porque amanhã eu vou providenciar algo novo. Levanta essa mão, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. O salmista diz no Salmo 37, versículos 23 a seguir, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho, ainda que caia não ficará prostrado. O salmista vai dizer: eu fui moço, agora sou velho, mas tem uma coisa, eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está dizendo essa noite: não se preocupe com o dia de amanhã, a provisão de Deus vai ter chegado na tua casa no dia de amanhã. Deus está descendo com uma providência. Recebe nessa noite, porque o pão vivo, ele desceu do céu, é ele que te alimenta, é o pão que alimenta, é o pão que fortalece, é o pão que dá vida, é o pão que edifica, é o pão vivo que desceu do céu. Você deve orar assim: o nosso de cada dia, dai-nos hoje. Verso de número 12. Olha a oração de Jesus dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui Jesus está nos ensinando a perdoar. E no versículo aí embaixo, Jesus vai nos ensinar também dizendo, queridos irmãos, se vós homens perdoai uns aos outros, vosso Pai Celestial também perdoará a vós. Mas se vós não perdoar, vosso Pai também não perdoará. Ou seja, é condicional. Tem pessoas que às vezes sofrem a vida toda porque não conseguem perdoar. Não, pastor, esse negócio de perdão não é para mim. Ei, irmãos, mas Deus te trouxe aqui essa noite para te entregar essa palavra e te dizer: perdoa, perdoa, ou você vai carregar esse cargo até o arrebatamento da igreja. Não carrega esse peso. Jesus já se fez maldito na cruz por mim e por você. Ele disse: perdoa uns aos outros como eu vos perdoei. A gente merecia perdão? Não, a gente não merecia ser perdoado, mas Jesus foi tão bom, queridos, que olhou para nós e nos perdoou pelos nossos pecados. E tem mais, a Isaías fala que Jesus pegou nossos pecados e lançou no mar do esquecimento, querendo dizer: eu não vou pegar o pecado dele, o pecado dela, vou jogar na cara, não. Para o mar do esquecimento eu não vou me lembrar, porque agora ele é um novo homem, ele é uma nova mulher. Agora deixa eu ver quem está disposto a perdoar aqui essa noite. Ninguém perdoou mais do que Jesus. Jesus chegou para o paralítico de Cafarnaum, ele disse assim: perdoado estão os teus pecados. Jesus chegou para a mulher adúltera, ele disse assim: eu te perdoo, cadê os teus acusadores? Eles não me acusaram, pois eu também não te acuso. Agora vai e não peques mais.
de reflexão. Glória a Deus. Olha o verso de número 11. Jesus falou assim, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Oh glória! Aqui tem livramento na oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. Oh glória! Deus tem nos livrado de muitos males. Oh glória! O Deus que livrou Daniel da boca dos leões está aqui essa noite para te dar livramento quando os leões se levantar. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, Ele está aqui para te livrar da fornalha. Oh glória! O Deus que nos livra do todo mal, Ele está aqui essa noite. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia fala que mal nenhum vai chegar à tua tenda, na tua casa. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que contra Jacó não tem encantamento. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Quem sabe nessa última hora o inimigo tem cavado covas e sepulturas e mais sepultura, mas o que o diabo não sabe é enquanto ele prepara a sepultura minha e a sua sepultura, o Deus dessa igreja, ele vem atrás fazendo o quê? Fechando a cova, fechando a sepultura. Não era para eu estar aqui essa noite, não era para você estar aqui essa noite, mas Jeová fechou a cova, Jeová fechou a sepultura, e eu e você estamos aqui essa noite, no encontro de valores, na dimensão dos filhos de Deus, adorando a Ele, glorificando a Ele, exaltando a Ele, bendizendo a Ele, adorando a Ele, dizendo que Ele é bom, dizendo que Ele é grande, dizendo que Ele é perfeito, dizendo que Ele é santo. Deixa eu ver quem veio adorar a Ele, quem veio adorar a Ele, porque Ele é poderoso. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui está falando do poderio, ou está falando da soberania de Deus, que tudo pertence a Deus. O adversário ou inimigo, ele não tem nada, tudo pertence a Deus. Oh glória, eu só ouvi glória. Eu vou repetir, eu disse que o inimigo não tem nada, nada, nada. Tudo é de Deus, o poder é de Deus, o reino é de Deus e a glória é de Deus. Oh glória! Está lembrado agora, é só a Bíblia para a gente finalizar. Está lembrado do Salmo 62, versículo de número 11? Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Oh glória, todo o poder pertence a Deus. Está lembrado de Mateus capítulo 28 e o verso de número 18? Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então o adversário não tem nada, o reino é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus. O inimigo não tem nada, o inimigo perdeu tudo, ele não tem nada, ele não tem nada. Oh glória, eu vou compartilhar com a igreja
forte, com voz de pentecostais, dizendo: o que foi que o inimigo perdeu? E eu vou responder bem alto, no 3, eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3, vamos lá. Está muito fraco, assim ele ganhou. Mais uma vez, 1, 2, 3. Está muito fraco, assim ele ganhou. A última vez, 1, 2, 3. O inimigo perdeu vocês para Jesus Cristo de Nazaré.
esposa, como eu estive Cristo. É sempre um grande prazer poder cooperar com os amados irmãos. Eu termino a minha fala com um minuto de um pequeno testemunho meu. No mês de agosto, para ser preciso, no dia 28 de agosto agora, estava trabalhando no serviço e a minha pressão subiu, foi para 22/14. Comecei a sangrar pelo nariz, estourou um vaso dentro do nariz, muito sangue, muito sangue. Me levaram para o hospital, quase que eu não consigo chegar. Fiquei internado 7 dias, 3 dias na UTI. Mas Jesus me deu vitória.